Bom dia, Renata Benavente, é Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos da Grande Lisboa. Bem-vinda a este debate. Qual é a sua opinião? Bom dia. Bom, para reduzir este fenómeno que é realmente preocupante e configura de facto aqui uma pandemia em termos daquilo que é a saúde pública, estes números assustadores de violência contra mulheres e violência doméstica e que se vieram a agravar agora com a situação pandémica, não é? Pelas circunstâncias do confinamento, enfim. Houve um aumento significativo, cerca de 60% das situações de violência doméstica durante este período. E naquilo que é a perspectiva da atuação nestes casos, há aqui duas dimensões muito importantes. Por um lado, as questões da prevenção, que também já foram aqui identificadas por outros intervenientes, um trabalho muito próximo com crianças e jovens, precisamente para que consigam perceber, por um lado, este conceito de violência. Há aqui alguns mitos que ainda estão muito enraizados na cabeça de muitas pessoas, por exemplo, que a violência é apenas a violência física e uma dificuldade, muitas vezes, em entender que a violência emocional e psicológica é também uma forma de violência que tem impacto muito importante no funcionamento das vítimas, e aqui incluímos comportamentos de violência emocional e psicológica, como chamar nomes, gritar, desvalorizar, ignorar, por exemplo, as questões do controle, que também aqui já foram hoje faladas, até a privação de utilização de alguns recursos financeiros que as vítimas dispõem. Enfim, há uma série de comportamentos que configuram esta violência emocional e psicológica, e é necessário fazer aqui esta abordagem mais preventiva sobre o entendimento relativamente a comportamentos desta natureza, e também esta intolerância que deve ser transversal em termos de toda a sociedade face a comportamentos deste tipo. Por outro lado, há aqui uma componente importante que tem a ver com a própria intervenção, não só com as vítimas que estiveram, que vivem situações de violência. Há dimensões muito importantes que devem ser trabalhadas com estas pessoas, por exemplo, no processo que as pode levar de facto a fazer uma denúncia ou a colaborar até com as entidades que estão a investigar este tipo de criminalidade, porque muitas delas têm aqui também dificuldades do ponto de vista emocional que dificultam o processo de romper com a relação abusiva e de fazer de facto essa denúncia e colaborar com os serviços de investigação. E, portanto, esta é uma componente muito importante da atividade, nomeadamente da atividade que os psicólogos podem desenvolver, para além da atuação no sentido de minimizar os impactos traumáticos destas experiências. Portanto, há aqui uma série de áreas de atuação que, no nosso entender, devem ser, de facto, priorizadas. Por outro lado, e é uma dimensão que muitas vezes não é tão abordada, o trabalho com os agressores, que é também uma componente muito importante na perspectiva de evitar a reincidência destes comportamentos que muitos configuram, de facto, a prática de crimes, e, portanto, há aqui uma outra dimensão da atividade que pode e deve ser desenvolvida também com estas pessoas, no sentido de evitar que possam voltar a replicar estes comportamentos, até no contexto de outras relações diferentes, e portanto, ajudá-los a gerir aqui alguns comportamentos mais impulsivos. Portanto, existem uma série de abordagens de intervenção com agressores que são também importantes de desenvolver. Salientou aí a questão da pandemia. É de facto a pandemia e tudo o que lhe está associado com o confinamento, esta situação deixou as mulheres ainda mais frágeis? Sim. Em situação de maior fragilidade, queria dizer? Exatamente, sim, porque esta circunstância do próprio confinamento, não é? Potenciou a impossibilidade de pedir ajuda, por exemplo, e aumentou o tempo de permanência muitas vezes com o agressor, ou seja, quando as vítimas têm a oportunidade de sair para ir trabalhar ou para fazer outras atividades, isso reduz o tempo de contacto com o agressor. Por outro lado, estas experiências, e muitas associadas também a outras vulnerabilidades financeiras, perda de emprego, dificuldades na gestão da parentalidade, não é? Do cuidado dos filhos, enfim, tudo isso aumentou o nível de conflito. Muitas pessoas ficaram, de facto, menos capazes de gerir as suas próprias emoções, mais irritadas,
e essa circunstância também poderá ter potenciado alguns comportamentos agressivos por parte destes agressores ou dos agressores e, portanto, essas variáveis explicam de facto aqui este aumento que está estimado até 60% das situações de violência. Portanto, as circunstâncias da pandemia vieram de facto agravar aqui este fenómeno, que, como aqui também já foi dito, não é um fenómeno que nós não temos exatamente a noção da dimensão real, não é? Nós temos, apesar deste aumento importante de sinalizações às forças da autoridade e, por exemplo, na área da proteção de crianças e jovens também temos assistido a um aumento de sinalizações decorrentes da exposição das crianças à violência doméstica, por si só já é uma situação de perigo e de violência, e por isso também reconhecimento do estatuto de vítima para crianças e jovens que vivem nestes contextos, mas dizer que, apesar de termos este aumento de números, existe de facto uma realidade que poderá estar escondida. Nós, por exemplo, até no contexto da atividade clínica constatamos isso, que muitas mulheres que inclusive aparecem nas consultas com queixas de outra natureza, quase depressivos, de ansiedade, observamos que de facto por trás ou concomitantemente a essa sintomatologia existem de facto experiências de violência no contexto das relações de intimidade, e essas situações não estão a ser reportadas às autoridades no contexto de um crime de violência doméstica. E obrigado. Existe de facto aqui um grande número de casos que não estão a ser identificados a esse nível.